Olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Estudando bastante, estudar para a gente poder ajudar os nossos clientes e pacientes. Vamos lá, vou falar um pouquinho aqui sobre medicamentos injetáveis, né? Medicamentos injetáveis é um dos serviços que o farmacêutico ele faz na farmácia comunitária e, e isso é um serviço, né? Que possa ser que seja por tratamento, um tratamento que a pessoa esteja fazendo, ou administração de anticoncepcionais, né? Que é a maioria dos medicamentos, dos injetáveis é mais anticoncepcionais, as mulheres. Mas assim, existe uma preocupação, né, que talvez você nunca passou por isso, né, e não tem a mínima ideia do que eu vou falar. Você já ouviu falar sobre a síndrome vasovagal? Já ouviu falar? Você em algum momento já ouviu falar que alguém tem pavor à agulha? Isso você já ouviu falar. Você já presenciou na sua vida uma pessoa ter uma síndrome vasovagal? O que você precisa fazer para reverter essa situação? Eu estou aqui na página do Sírio-Libanês, né? É uma página bastante conceituada, onde tem aqui um artigo do médico Dr. Alfredo Salim Elito. Então eu vou falar, é uma leitura rápida, né? Uma leitura rápida. Depois vocês procuram aí, eu coloco aí síndrome vasovagal, entenda o que é e quais as causas e os sintomas. Sírio-libanês. Mas diante da minha leitura aqui, que ela é rápida, porém vai demorar um pouquinho porque eu vou estar pontuando a situação. Primeiro eu vou falar para vocês que administrar medicamentos em farmácia é uma prática teoricamente simples, mas é algo bastante complexo, porque a gente está fazendo você está invadindo o paciente, entendeu? Então assim, Paulo, mas é simples, eu tomei um curso e no curso lá eu nunca ouvi falar sobre isso. Depende das situações, né? Tudo depende da experiência que a pessoa teve na vida dela, a experiência que a pessoa vai passar a ter. Então, administrar medicamento, de fato, existe cursos e mais cursos que você faz. Mas é muito complexo. Tem medicamentos que você precisa aprofundar mais um pouquinho. Tem medicamentos que você precisa dividir o líquido, né? Mesmo que existe um padrão de volume que você vai fazer na região glútea. Então, evite fazer administração de medicamentos na farmácia comunitária, no deltoide, evita, porque é uma região dolorosa e você só tem você como profissional ali da saúde. E se você não tiver com, com essas informações, né, aí pode entrar em pânico. Então, tudo que é relacionado à administração de medicamentos, se você faz um serviço no seu estabelecimento, você precisa estar a par de todo esse processo aí de administração de medicamento. Não jogar responsabilidade para o técnico de farmácia, entendeu? Responsabilidade que eu digo assim, o camarada fez um curso, ele pode administrar o medicamento. Poder pode, mas diante das intercorrências ele vai estar preparado para sanar o problema? Pois é. Então aqui, eu apresento para vocês aqui o POP, Procedimento Operacional Padrão, para administração de medicamentos injetáveis, né? Então existe vários medicamentos, sejam eles anticoncepcionais, medicamentos anti-inflamatórios, medicamentos antibióticos, entendeu? E tudo tem que estar descrito aqui na parte do POP, né? E se você ainda for uma pessoa mais cuidadosa, você ainda vai fazer um checklist, que é na hora quando você vai pegar o medicamento até a hora que você vai administrar o medicamento. Todo esse cuidado que eu estou falando
Depois eu vou fazer um vídeo de administração de medicamentos. Aqui é só para falar sobre a síndrome vasovagal. Todo esse cuidado que eu estou falando é para você detectar o problema e você não deixar o problema ir para frente. Entendeu? Que problema é esse, Paulo? Síndrome vasovagal. Paulo, o que é uma síndrome vasovagal? Vamos lá. Agora eu vou ler e à medida que eu for lendo, eu vou trazendo a minha experiência, né? E o que tem acontecido e o que já aconteceu, né? O que já aconteceu e o que vem acontecendo. Vamos lá. A síndrome vasovagal, ela é uma condição médica que se destaca como principal responsável por episódios de desmaio, também conhecido como síncopes, né? Esses desmaios ocorrem devido a uma súbita diminuição da pressão arterial e da frequência cardíaca, desencadeada pela estimulação do nervo vago presente na região da nuca. Olha só, quando você vai administrar um medicamento, você tem mulheres, homens, jovens, adultos, idosos. Como é que você se procede diante dessas pessoas? Entendeu? Isso está descrito no seu POP. Como eu posso me direcionar? Eu preciso fazer uma anamnese, né? Eu preciso fazer perguntas para o paciente, para eu fazer a administração. Primeira coisa que você precisa saber é: o senhor, mesmo estando com a receita na mão, o senhor já usou esse medicamento alguma vez? Não. O senhor tem alergia a algum medicamento? Tenho. Quais são os medicamentos? E precisa fazer tanta pergunta, precisa, senhor. Quais são os medicamentos? Se impõe, você está de jaleco, você é farmacêutico, você é um responsável ali do seu setor. Eu tenho alergia a anti-inflamatórios XYZ. Pronto. Esse medicamento aqui é um corticoide. Você já usou corticoide alguma vez? Já. Qual foi o corticoide? Hidrocortisona, betametasona. Teve algum problema? Não. Pronto. Já fez administração de medicamento alguma vez? Já. Sentiu alguma coisa? Senti só uma dorzinha. Esse paciente, ele é zero, que não vai acontecer nada com ele. Entendeu? Você pode ficar tranquilo. Vamos lá para um paciente que possa ser que tenha síndrome vasovagal. Bom dia, tudo bem? O senhor tem alguma alergia? Não. O senhor já fez a administração de medicamento alguma vez? Nunca fiz, eu estou morrendo de medo. Tá com medo por quê? Não fica com medo não, é algo tranquilo. Não, eu estou com medo, não sei o quê, porque diz que dói e tal, tal. Nesse momento, você já começa a observar o paciente, entendeu? Observe o paciente, se ele está tremendo, se ele está com desconforto ao ficar em pé, ele está tipo um pouco zonzo, se ele começou a transpirar. Então, se esse é o perfil do paciente que você está diante dele, um conselho que eu te dou: não faça administração. Peça que ele vá até o posto de saúde para fazer essa administração. Até porque ele está com a receita na mão, né? Por que, Paulo? O que pode acontecer? Pode acontecer que ele pode entrar em pânico e a pressão dele baixar e ele desmaiar e você não conseguir resolver o problema. Caso você tenha esse parâmetro, né? E você tem um parâmetro e você está seguro do que você esteja fazendo, você vai fazer a administração do medicamento depois que você verificar a pressão dele. Se você verificar a pressão dele, se a pressão dele tiver 10 por 7 abaixo de 10, não faça. Tem que estar uma pressão normal. Qual é a pressão normal, Paulo? 13 por 8, entendeu? Pergunta se ele é hipertenso. Então tem que estar a pressão normal para fazer a administração nesse perfil de paciente. Não pode fazer com a pressão 10 ou abaixo de 10, porque ele vai desmaiar, ele vai entrar em pânico. Beleza? Pronto. Vamos supor que o paciente ele já administrou o medicamento, alguma vez na vida dele administrou, e você vai questionar: quando o senhor administrou o medicamento, o senhor sentiu alguma coisa?
né? Alguma coisa o quê? Não, o senhor sentiu algum desconforto, o senhor sentiu? Não, não senti desconforto não. E por que o senhor está nervoso agora? Não fica nervoso não, que vai ser tudo tranquilo. Eu vou administrar, não vai doer. E se doer só vai ser aquela picadinha ali da agulha, não vai ter problema nenhum. Então, conversa com ele de uma forma para que ele fique tranquilo, tranquilo. Por que eu estou falando ele? Na literatura, aqui, diz que isso acontece mais em mulheres e jovens, né? Mas na minha experiência, acontece mais com os homens, né? Na faixa etária de 30 a 45 anos. Esse perfil, eles têm um pavor de agulha e a probabilidade disso acontecer é altíssima. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, né, há um certo tempo atrás, que foi dentro do hospital. Então nós estávamos, na época eu trabalhava como técnico de enfermagem, para quem não sabe, um dia eu fui técnico de enfermagem e eu trabalhava em centro cirúrgico. Nós posicionamos o paciente, sentamos o paciente, entendeu? Naquele momento o paciente, e a sala estava fria, uma sala bem arejada, a sala de centro cirúrgico, né? Clara, tudo organizado. Do nada, ele teve esse processo de pânico, né? E houve toda essa anamnese aí, e em momento algum ele falou que tinha medo. E aí sentamos, no momento que nós sentamos, que o médico anestesista estava preparando o medicamento, ele entrou em pânico quando viu a agulha, né? Entrou em pânico. Ou seja, o que acontece? O paciente ele entrou sudorese muito rápido assim. Ele parecia que jogou um balde de água nele, parece que tinha acabado de sair de um temporal, uma chuva, né? A frequência dele cardíaca caiu rapidamente caiu a frequência cardíaca. Não chegou a desmaiar porque o médico ele entrou em intervenção e fez todo o processo técnico lá e o paciente ficou tranquilo. Ou seja, essa é uma situação, né, eu estava recordando isso aí há um certo tempo atrás e por coincidência isso aconteceu comigo algumas vezes, 2 vezes, né, esse processo. E eu venho observando nessa anamnese que eu faço antes da administração, você pode evitar o processo, ou você evita o processo para que não venha acontecer, ou você vai ter que fazer a abordagem da administração. Não administrar porque você identificou que ele possa desencadear essa síndrome. Entendeu? Então, essa é a experiência que eu passo para vocês, né? Eu costumo falar que tudo que a gente, experiências da área de saúde, é algo valioso, né? Infelizmente acontece, porém, quando acontece, a gente tem que ter aquilo ali como algo valioso, porque é uma experiência única que acontece com você. E aí você precisa estar passando essa informação para as outras pessoas. E eu estou trazendo isso aqui correlacionado à administração de medicamento, que pode acontecer. Vamos lá. Essa reação corporal, embora geralmente benigna, pode causar grande desconforto e preocupação para aqueles que a vivenciam. A síndrome vasovagal ela pode ser provocada por diversos fatores, especialmente em ambientes fechados e aglomerados, né? Fechados ou cheios de gente, onde a circulação de ar é limitada e a proximidade de pessoas pode aumentar o estresse físico e emocional. Aí ele bota aqui, locais como igrejas, salões de beleza, elevadores ou qualquer espaço onde a ventilação é restrita e o calor pode se acumular, tornando-se propício para o desencadeamento de uma crise vasovagal. Essa informação aqui, quando você traz ela para a farmácia comunitária, o que é que acontece? O paciente ele chega no seu estabelecimento, ele está vindo da rua, lá fora está calor, aqui dentro está fresco, né? Temperatura ambiente. Mas quando você vai para a área de administração, para a sala da atenção farmacêutica, se a sala estiver
com a temperatura um pouco mais quente e ele tem esse problema, ele vai desencadear o problema. Não tem para onde correr, entendeu? Então, manter a porta aberta, ligar a luz, deixar tudo organizado e aí você vai e faz a administração. Vai fazer a administração, deixa a porta aberta, liga a luz, né? Tiver um vasculhante, liga, o ar-condicionado, ventilador, liga e fica tudo beleza. Vamos lá. Além dos fatores ambientais, certos comportamentos também podem provocar uma crise. O jejum prolongado, por exemplo, reduz o nível de glicose do sangue e pode contribuir para a queda da pressão arterial. Além disso, permanecer em pé por longos períodos pode comprometer o retorno venoso, o que também pode levar a uma queda da pressão. Sentir-se ansioso ou passar por emoções intensas, como surtos ou grandes preocupações, também pode evitar também pode ativar a resposta vagal, provocando o desmaio. Entenda as causas e os gatilhos essenciais para quem convive com a síndrome vasovagal, pois permite adotar medidas preventivas para evitar situações de risco e manter uma vida mais segura e confortável. Você vê que não é simples o negócio, entendeu? Enquanto tá tudo ok, enquanto aquela história, enquanto você anda na estrada em alta velocidade, você nunca toma um susto, tá tudo beleza. Então você vai mantendo naquela velocidade que tá tudo beleza. No dia que acontecer uma coisa, aí você vai querer voltar para trás, entendeu? Para querer reajustar, fazer todo o processo. E por que você não faz antes? Precisa ter cautela. Principalmente quando a gente fala de saúde humana, tem que ter cautela. Não pode ser nada exagerado, porque não tem como voltar atrás. Aí agora eu vou falar para vocês o que é uma síndrome vasovagal, né? O que vai acontecer em condições na qual, como o corpo responde exageradamente a certos estímulos, como estresse emocional, dor intensa, exposição prolongada ao calor e até mesmo ver sangue, né? Dor intensa, a gente não sabe mensurar a dor da pessoa. Se você está com agulha, e introduz a agulha de vez ou não introduz de vez e coloca em cima de uma varize, né? E aquela dor, para ela vai ser uma dor muito intensa. Então ele pode entrar nesse processo de síndrome vagal. Tem que tomar cuidado. Como consequência, o fluxo sanguíneo para o cérebro ele é reduzido temporariamente, resultando em sintomas como tontura, sudorese, visão turva, náusea e, em muitos casos, desmaio e síncopes. Veja bem, esse processo todo que acontece com o paciente vai causar esses sintomas, né? Se você vai administrar um medicamento, percebeu que na administração você está administrando, vamos dar duas opções. Você está administrando o medicamento, já introduziu a agulha, o paciente começou a ter sinais e sintomas, acelera a administração o mais rápido possível e vai tomar as providências, que eu vou falar aqui no decorrer do artigo, né? O que é que pode acontecer? O paciente ele pode reclamar que está tonto. Você está administrando medicamento, você está perguntando, está tudo bem com o senhor? Não, está tudo bem, está tudo beleza. Pronto, termina. Percebeu que ele está ficando estranho? Você vai, acelera essa administração, acelera que eu falo, de uma forma segura. Tira a agulha, a seringa e vai tomar os cuidados devidos, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Então o paciente ele vai ter tontura, sudorese, visão turva, náuseas e, em muitos casos, desmaio e síncope. Chame alguém, nunca fique sozinho, beleza pura? A resposta a um reflexo protetor do corpo é particularmente sensível em pessoas com síndrome vasovagal.
ocorrendo com mais frequência e em situações menos intensas. A síndrome vasovagal ela é geralmente considerada benigna, ou seja, não representa uma ameaça grave à saúde. No entanto, as quedas associadas ao desmaio podem resultar em lesões, tornando o diagnóstico e a gestão adequada a condições importantes. Percebeu que a pessoa vai desmaiar, bota ele no chão, coloca ele deitado e a gente vai ver quais são os procedimentos que deve fazer, entendeu? Coloca logo o tensiômetro no braço dele, afere a pressão para ver como é que a pressão está e toma os cuidados devidos. Se você administra medicamento, com certeza você tem um aparelho de pressão no seu estabelecimento. Entrou nesse processo, afere a pressão do paciente. Aferiu a pressão do paciente, ok. O tratamento ele pode incluir mudança no estilo de vida, como evitar gatilhos, conhecidos como adotar técnicas para gerenciar o estresse. Em alguns casos, também pode ser necessário o uso de medicamentos para estabilizar a pressão arterial e a frequência cardíaca. É essencial consultar um médico para um diagnóstico preciso e para discutir as melhores opções de tratamento. Quais são os sintomas? Fraqueza, sudorese, palidez, sensação de calor, náuseas, tontura, borramento visual, cefaleia, palpitações. Olha só, segundo o Dr. Alfredo Salim, que eu falei que aqui é de Sírio-Libanês, clínico geral de lá do Sírio-Libanês, ao identificar esses sinais, é fundamental procurar um local para deitar imediatamente. Não adianta tentar enfrentar os sintomas, porque isso só vai passar à medida que ele vai melhorando. Começou a sentir algumas dessas reações, é preciso procurar imediatamente um local para deitar o paciente. Ao deitar, o sangue ele circula mais facilmente por todo o corpo, compensando a queda da pressão arterial e aliviando o mal-estar. Por isso, muitas pessoas que ficam em posição horizontal após o término, após o desmaio, logo retornam seus sentidos. Então, assim, aconteceu isso, meu jovem. Deita o paciente, coloca o tensiômetro, afere a pressão do paciente para ver como é que está. Percebeu que está baixa, vamos pro processo aí, né, da síndrome vasovagal. Então, precisamos dar importância a isso aqui, né, que é o POP, Administração de Medicamentos Injetáveis. Se a pessoa quiser ter um cuidado maior, precisa fazer um checklist, né, da administradora. Assim que você pega a sua abordagem do paciente, a sua abordagem com o paciente antes da administração, ao pegar o medicamento, ao aspirar o medicamento, ao administrar o medicamento e durante a administração e os cuidados pós-medicamento. Isso é um checklist que você pode estar fazendo, né? Uma coisa simples, né? Que você vai lhe dar segurança para não ficar muito aleatório e cada um fazer de uma forma. Então tudo isso vai evitar um problema para você e uma consequência para o paciente. Então é isso aí, galera. Esse conteúdo aqui é muito importante a gente estar atento, né? Como eu já falei. E vamos divulgar esse vídeo para que as pessoas, nossos coleguinhas, eles tenham esse conhecimento e a gente dá uma melhor assistência na farmácia comunitária. Beleza pura? Vamos que vamos.